À disposição de vocês aí, se puder atender. A gente está numa região totalmente que depende da agricultura, da pecuária, né? Gostaria de saber dos planos para esse setor. Você quer falar de agricultura familiar? Também. Aquela que é de pequeno espaço de terra, onde geralmente é uma família que gerencia tudo aquilo, raramente com poucos empregados. Tem o PRONAF, tem o PRONAI, que pode sobre qualquer um deles, levar avante esse projeto. É um pessoal que basicamente é fruticultura, legumes, verduras, mandioca, um pouco de milho, café, e eles produzem para si, em parte, né, que vende, e isso faz parte do negócio dele. Quer que fale mais? O agronegócio é mais agressivo. Visa realmente o lucro, em primeiro lugar, e toda atividade econômica é essa, né? Ninguém vai investir, não tem prejuízo. Por vezes, essas pequenas áreas são engolidas pelas pessoas que têm grande propriedade de terra, né? E querem expandir os seus negócios. E agora a agricultura familiar é responsável, se não me engano, por 70% do que nós consumimos aqui no Brasil. E sempre que, o que depender do governo, colaborar para que até isso seja mantido, porque mantém o homem no campo, evita o êxodo rural. É isso aí, mais uma coisa? Os municípios são os que mais arrecadam de impostos. Né? Porém, na hora de receber os repasses, eles são os que menos recebem, fica mais com o governo federal e com o governo estadual. Tem algum plano do seu governo para reverter essa situação? Tem, faz parte do. Quem está à frente desse plano é o Paulo Guedes, ok? Fortalecer a federação. O dinheiro tem que ficar mais nos municípios, estados e menos na União. Essa é a proposta dele. O exemplo claro que tem dado é para que o Ministério da Cidade, por exemplo, né? Eu sei que trata outras coisas, não é apenas de habitação popular, mas grande parte de habitação popular. Esse recurso não é direcionado diretamente para o município, porque uma casa construída em Manacapuru, no Amazonas, é diferente de Marau, Rio Grande do Sul. Casas diferentes, tá, locais diferentes, questão de humildade, precipitação pluviométrica, questão de temperatura média anual. Então, a ideia de mandar diretamente para o município, você evita que parte desse recurso, em torno de, em média, de 8%, fique com a Caixa Econômica Federal. O município tem mais dinheiro. Essa é uma das propostas que nós temos aí em mente. Deputado, Justiça do Trabalho, qual que é a sua proposta para esta jabuticaba brasileira, que é um tribunal de exceção, que criminaliza os pequenos empresários, né, principalmente, o Ministério Público do Trabalho, que são órgãos que perseguem os empresários, perseguem as pequenas empresas. O que o senhor vai fazer com esse negócio chamado Justiça do Trabalho? Pretendemos mexer na legislação, sim, você tem razão. Eu não quero ser patrão no Brasil. Eu não quero enfrentar a justiça. É um inferno, você tem razão, é um inferno. E ninguém fala isso, porque não dá voto. Você perde voto até. Porque sempre aquela história de jogar patrão contra empregado, empregado contra patrão, onde tem mais votos? Empregado. Então você vai lá no pré-64, o Brizola queria uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Quem seriam os constituintes? Operários, camponeses e sargentos. Sempre na hora de chegar ao poder, usa-se as massas. Depois que chega, banana para as massas. Tem que ter um limite essas questões. Ninguém quer acabar, tirar o direito de recorrer à justiça. Mas, como na reforma trabalhista que fizemos, eu votei favorável a ela. Quem entra na justiça e perder tem a sucumbência. Tem que mexer nisso aí. Parabéns pela pergunta. Última, apesar de politicamente não ser boa para responder. Ok? Então vamos em frente. Essa região aqui tem sofrido muito, porque tem uma população carcerária muito grande, depois que desativaram o Carandiru, né, com muitas penitenciárias, e o crime organizado já atinge as cidades aqui do interior. Quais os planos do senhor com relação a facções criminosas, o crime organizado, principalmente tráfico de drogas? Olha só, hoje assassinaram 3 policiais militares no Ceará. O Ceará é o estado proporcionalmente mais violento do Brasil. O que nós precisamos, ter batido nessa tecla, e a população começa a entender. Entre outras muitas coisas, excludente de ilicitude. O policial, tem um major do meu lado aqui, pode explicar melhor do que eu. A legislação que está aí leva muitas vezes ele raciocinar por meio segundo a mais se atira ou não atira. Nesse espaço de tempo, que é uma eternidade, pode ser a distância entre ir para a cadeia e ir para o cemitério.
com a legislação que está aí. Nós queremos dar direito ao policial se defender. Sempre quando ele atirar e por outro lado ia tombar um marginal, não interessa com quantos tiros, ele tem que ser condecorado e não processado. Começa por aí. Você fala sobre o sistema prisional. Nós gostaríamos, a nossa legislação impede o trabalho forçado. Isso é uma piada, uma piada. Certo? Você não pode botar um vagabundo para trabalhar, a não ser que ele queira. Okay? A não ser que ele queira. Cheio de direito. O vagabundo tem mais direito que ele está aqui fora da cadeia. Okay? Buscar mudar a legislação, fazer presídios mais afastados, porque não próximos aos pelotões de fronteira do Exército Brasileiro. Nem precisa botar guarda, não vai fugir ninguém. Lá não vai ter sinal de telefone também, não vai comandar o crime. E de acordo com a pena que ele venha sofrer, ele pode ir para essas áreas, desafoga para cá. Agora, não temos dinheiro para investir em quase nada no Brasil. Essa é uma grande verdade. Quem fala que vai, vou fazer escola, vou fazer creche, fazer isso, fazer aquilo. Está pegando dinheiro emprestado na Lua, né? Não sei como é que ele vai conseguir trazer essa grana para cá. Mas, vamos lá, nós temos que livrar a sociedade desses marginais. Se a cadeia é uma sala do inferno, e tem gente preocupada com isso, o vagabundo se preocupe mais antes de cometer um ato delituoso. A ver que você é meio japa. No Japão tem pena de morte. Então se respeita. Perguntaram outro dia para mim, né? Como é que é a segurança no Japão, né? Tendo em vista a política desarmamentista lá. Lá tem uma política desarmamentista, mas se você fizer uma besteira contra o agente ali, tu vai pro pau. É igual aos Estados Unidos. Se você apontar uma arma para um agente de segurança, né? De acordo com o Estado, você pega 20 anos de cadeia sem sextolinha de progressão. Aqui ficam preocupados, né? O pobre, coitado, ele não teve oportunidade. Pô, minha mãe teve 7 filhos, pô. A região mais pobre de São Paulo, né? Vale do Videira. E ninguém se caiu no mundo do crime. Agora, tem gente que tem meios, os filhos, um ou outro, vai fazer besteira, como a própria Richthofen. Fez besteira. Tinha dinheiro e fez besteira. Tá ok? Agora, nós temos que ter uma cultura no Brasil, cometer um crime, não interessa se é furto ou latrocínio. Tem que cumprir uma pena. Hoje ninguém vai para trás das grades por mais de 24 horas e comete um furto, que é o dia de custódia, bota o cara para fora. E eu tenho repetido, qual a diferença de furto para roubo e latrocínio? É a oportunidade, é o momento, é você estar presente, né, como cidadão de bem na cena do crime. É a ação do criminoso se vai te abater mortalmente ou não. Por que prender o cara só quando ele comete um latrocínio e não quando comete um furto? Para encerrar essa parte, quer continuar, continua. Inspirado na legislação americana, lá tem em muitos estados a lei dos 3 crimes, o elemento que comete 3 crimes, que sejam 3 furtos, ele vai para 25 anos de cadeia, sem progressão. Eu tenho um projeto em Brasília, se vai aprovar, não sei, pretendo aprovar um dia. A mesma lei americana, em vez de 25, 10 anos de cadeia. Cometeu 10 furtos, furtou 3 celulares, 10 anos de cadeia sem progressão. O elemento vai deixar de fazer besteira. Porque durante um furto pode acontecer um roubo e pode ser um latrocínio, essa ação é delituosa. Aproveitando essa presença do seu filho, lá em Ministério o senhor falou que todos os seus filhos começaram a tirar a partir de 5 anos de idade com munição de verdade, né? O senhor encoraja isso? E foi o senhor que ensinou, contar? Não, coragem, sim. Nós não podemos ter uma geração de covardes, de ovelhas, morrendo nas mãos de bandidos sem reagir. A realidade é muito diferente, né, da teoria que está aí. A própria Marina Silva fez aquela onda toda, uma entrevista dela da revista Marie Claire, desse ano, ela disse que só não sofreu violência no campo porque tinha uma espingarda. Agora ela virou pacifista para agradar um setor da sociedade. A arma de fogo, bomba a lenha até, né? Além de defender a sua vida, defende a liberdade do povo. Olha a Venezuela, 2012, o Lula participou lá, junto com o Chaves, de uma política desarmamentista. O que acontece com o povo lá? É abatido quando vai qualquer movimento. Estão fugindo para o Brasil agora aqui. Mas é porque o senhor falou isso e a gente foi dar uma pesquisada, no Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que é crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Em 89 eu tinha 5 anos de idade, o ECA é de 90. Mas não, eu defendo que um pai ensine o que é uma arma de fogo para o filho, para que serve. Porque nas comunidades tem moleque de 8 anos de idade usando um fuzil maior do que ele, essa é uma realidade. Tá ok? Então não podemos gerar produzir aqui uma geração de covardes, de submissos. Não podemos partir para esse tipo de política.
sempre se entregue, não reaja, cada vez mais a bandidagem cresce. Se quisermos combater a violência, né, dentro de casa, eu defendo que cada cidadão de mim possa ter uma arma de fogo. Eu entendo, ele tem que mostrar para o filho dele que aquilo é uma arma. Até para o filho, se um dia achar, não saber o que é e fazer besteira com ela. Candidato, falando de assunto, falando de emprego, em Araçatuba, por exemplo, recentemente teve um feirão aqui, 10 mil pessoas na fila aproximadamente. É muito, né, para o interior. Quais são os seus planos aí para... O próprio colega disse aqui agora há pouco, né? A questão da justiça trabalhista, do Ministério Público do Trabalho, uma legislação bastante complexa e grande para você empregar uma pessoa. É um excesso de direito no Brasil. Vai na Constituição, só tem direito, não tem dever. Tem que começar a mudar isso daí. O empresariado tem dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia. Repito, o empresariado tem dito para mim que o trabalhador terá que decidir um dia menos direito de emprego ou todos os direitos de emprego. Você quer ser patrão no Brasil? Você sabe o que é ser patrão no Brasil? Com todo respeito? Não é fácil. Não é fácil. Agora, se eu quero trabalhar 20 horas por dia e pôr do privado nesse hotel, por que eu não posso ter esse direito? Por que tem que o Estado estar me tutelando? Se o Estado não me der emprego, então ele tem que deixar eu procurar emprego, não interessa em condições. Ninguém quer trabalho escravo, nem a escravidão, nem nada disso. Mas o Brasil está numa situação que a mão de obra é tão cara, os encargos trabalhistas são tão caros, que você produz aqui, nos seus commodities, né, você raramente consegue botar de forma competitiva em lugar, em mercado nenhum do mundo. Então, a participação do senhor nos debates, principalmente nos de eleição, confirmados? Não tem confirmação. De acordo com a política é momento, política não é matemática, né? Se eu achar que não devo comparecer, eu não vou comparecer, não tenho compromisso com ninguém. Eu fiz uma pesquisa agora, não sei a fonte, né? Caso o Jair Bolsonaro não compareça ao debate, você assistirá, sim ou não? 90% diz que não vai assistir. Não, então o que acontece? Eu vou querer cota de patrocínio, né? Pô, eu vendo, é verdade, pô. É só assistir o Roda Viva comigo, assistir o Globo News comigo, pô. Agora nos debates, eu estou sem liberdade de dar uma resposta. Igual você perguntou da agricultura familiar, o garoto aqui, o jovem aqui do lado aqui. Eu acho que eu levei 3 minutos para te responder. A resposta, eu acho que está de acordo com a minha resposta. Como é que eu vou responder em 45 segundos um trem desse aí? Não é a minha. Eu jogo futebol de campo e não salão. O debate é futebol de salão, eu quero futebol de campo. Deputado, como o senhor vê a atuação do nosso Poder Judiciário, o STF, que em suas últimas manifestações públicas claramente adotam um lado, né, dentro da política e adotam uma postura de ativismo judicial? O senhor acha que tem que continuar essa prática de o presidente indicar o ministro do STF? O que o senhor pensa sobre isso, né? Esse ativismo judicial. Você falar do desembargador Favredo? Não. É o que soltou o Lula naquela confusão de poucas semanas atrás. Ele já foi cotado para compor o Supremo Tribunal Federal. A cota do PT. No passado, né? Eu acho que era o Lula ainda, né? O Sérgio Moro também foi cotado, foi barrado. Graças a Deus. Sabe por quê? Se ele estivesse lá, não estaria na 13ª Vara em Curitiba. Estaria o outro. E a Lava Jato não teria ocorrido, com toda certeza. Então, o destino, muitas vezes, está ao lado do cidadão de bem no Brasil. Certo? Agora, acontece, há poucas semanas eu falei, né, vamos aumentar mais 10. O pessoal caiu de pau em cima de mim. Que como está, você fazendo uma boa reforma na questão trabalhista, do Ministério Público, o Supremo pode julgar inconstitucional. Olha o que o Supremo fez há poucas semanas. Julgou, né, declarou inconstitucional a minha lei, que foi uma emenda à lei, né, 2 artigos de uma lei, que falava do voto impresso. E a argumentação da senhora Raquel Dodge, que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Nem vou concluir. Eles resolveram ter apenas um voto eletrônico. Com todo respeito, eu que estou aqui para responder e não vocês, mas na consciência de vocês. Vocês confiam nessa urna eletrônica? Estou vendo aqui parece origem japonesa, né, o garoto aqui. Certo? Eu fui criado perto de registro, lá no Madrid mesmo, uma grande colônia japonesa, grandes amigos lá. O Japão, que é um país extremamente desenvolvido nessa área, não aceita a urna eletrônica. Porque nós, tupiniquim, temos que aceitar e falar que é legal. Pode haver fraude ou não. Não temos como comprovar que houve, nem como não houve. Tudo no Brasil é aparelhado. Tudo nós desconfiamos no Brasil. Não vamos desconfiar dessa maquininha da urna eletrônica? Bolsonaro, aqui, são 2 questões. A primeira, eu só queria entender ao certo se o senhor vai participar ou não dos debates na televisão. Porque de manhã o senhor falou que ia participar de 3 debates até o primeiro turno.
E agora o senhor falou que política é um momento que se achar que não vai comparecer, o senhor não vai participar do debate. A outra é que a candidatura do senhor é contestada no TSE, sob o argumento de que se eventualmente o senhor ganhar, o senhor não vai poder exercer o mandato, porque o senhor já é réu em duas ações. E na semana que vem, na terça-feira, o Supremo vai julgar uma outra denúncia apresentada pela Procuradora-Geral da República. Eu queria saber qual é a defesa que o senhor vai apresentar, qual o argumento jurídico que o senhor vai apresentar. Você ainda foi em São Paulo, delegado? Não, valor econômico. Olha, o que é réu? Acho que é alguém que já foi réu na vida, né? Foi absolvido. Querem me tirar no tapetão, no ativismo judicial? Sou réu por apologia ao estupro. Olha só, eu estou estimulando o estupro no Brasil. Olha que inversão de valores. Aquela deputada estava defendendo o estuprador Champinha, estuprador e homicida, em 2003. E quando, no argumento, ela me chama de estuprador, eu falo que não vou estuprar porque ela não merece. Pronto! Se eu tivesse falado que vou estuprar porque merece, seria herói nacional. Que mau gosto. Porque não entra no mérito dessa questão aí. Okay? Mas, olha só, pessoal, eu defendo a mulher. Há 2 anos e pouco votamos uma proposta de emenda à Constituição para que menores de idade respondessem como adultos caso cometesse o crime de estupro. Como votou essa deputada que me acusa? Votou contra. Para ela, o menor de 16 a 17 anos pode estuprar e matar, que ele vai responder à luz do ECA. Como diz o colega agora há pouco ali, né? Olha, o ECA está dizendo que não pode, não sei o quê. Aí esse ECA tem que ser rasgado e jogado numa latrina. Tá? Não pune o menor. Nós devemos reduzir a maldade penal, se possível para 14 anos de idade. Se não der, para 17, 16, não tem problema. Esse ECA é um estímulo à vagabundagem, à malandragem infantil no nosso Brasil. Que não dá isso daí. Um animal, um cachorro, que tem 6 meses de idade, não morde a gente. Um outro animal com 16, 17 anos, dá um tiro na gente, estupra, mata, faz e acontece. E tem gente achando que eles não estão devidamente formados ainda, intelectualmente, né? E tem que ter outra chance. Se matar um parente meu, estuprar um parente meu, pode ter certeza que esse cara não vai ter outra chance, não. Um país marcado por tantas corrupções, principalmente no nosso legislativo, como ser presidente num país desse? Não é fácil, realmente, né? A corrupção tem origem nas indicações políticas. Acaba as eleições, o eleito vai lá para os porões do Jaburu, junta os principais partidos e loteia a máquina pública, ministérios, bancos oficiais e estatais. E daí vai governar o Brasil. E daí, o que nasce disso? Ineficiência do Estado, saúde, educação, segurança e corrupção. Eu não aceito. Nenhum partido grande procurou para fazer um acordo comigo, né? Procurou. Já sabe quem eu sou. Pretendo, uma vez chegando lá, escolher um ministério, né, que seja um time, para poder ganhar o jogo, virar esse jogo que estão perdendo de goleada para a corrupção e para a ineficiência do Estado. Alegam que o senhor não sabe de economia, mas ficou 8 anos o Lula dirigindo o Brasil. Como você analisa isso? O Lula, inclusive, escolheu um ministro da Economia que era médico. A Dilma era economista, afundou o Brasil. Você acha que eu tenho que entender de saúde para ser presidente também? Tem que entender de agricultura, com profundidade? Você tem que ter uma noção disso daí, escolher as pessoas que têm o conhecimento para administrar o Brasil. Até de Forças Armadas eu tenho dificuldade, sou capitão do Exército. Vocês acham que eu sei de tudo sobre Forças Armadas por ser capitão do Exército? Tenho um conhecimento, com toda certeza, muito maior do que de vocês. Mas vou ter, na defesa, um general, um oficial general de quase estrelas. Vocês sabem que é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? Acho que pouca gente sabe, né? Quem é que sabe? Ele não sabe a diferença de lei da gravidade e gravidez. Como é que pode um elemento desse, que está à frente de um ministério tão importante como esse, que vai para inovação, para pesquisa? Não pesquisamos nada no Brasil. O pessoal de vergonha fica de palhaçada comigo, né? Bota o nióbio de vice, o grafeno de presidente. Pô, o primeiro mundo aí fora está pesquisando isso. Ali diz os entendidos, né? Especial daqui, o único local que pesquisa no Brasil, que é a privada pesquisa, a Mackenzie, aqui em São Paulo, diz nos próximos 10 anos, os inventos que advindo do grafeno movimentarão mais de $1 trilhão. Estamos deixando passar. Uma menina afrodescendente, recém-formada pelo INE, né, tirou da prancheta uma tela de grafeno. Para que serve essa tela? Para dessanalizar a água do mar. Onde ela está? Está na Inglaterra.
Daqui a pouco está comprando essa tela, preço não sei do que, de ouro, diamante, né? E trazendo para cá. E podíamos ter essa menina, essa jovem, trabalhando para o seu país. Como aqui não tem espaço para isso, aqui você não pode investir nisso, né? Pesquisa, desenvolvimento, novas tecnologias, as pessoas, o cérebro sai do Brasil. Tá, como o senhor vê o papel do BNDES, que durante o governo do PT, o senhor Lula e da dona Dilma, mandou bilhões e bilhões de reais do povo brasileiro para ditaduras comunistas como Cuba, Angola e tudo que não presta no mundo? Você veio perguntar, como é que o senhor Henrique Meirelles, à frente do conselho da JBS Friboi, né, conseguiu 9 bilhões para eles. JBS Friboi é preço de banana, 6% de juros, se não me engano, essa faixa aí. Enquanto para Santas Casas, que estão aí atoladas em dívida, é 21%. O BNDES é do povo, não pode ser para os amigos do rei. E olha a coincidência. Mais ou menos 5% de 9 bilhões, eu sei quanto é que são, né? Porque a matemática é uma ciência exata, né? Mas em torno de 360 milhões foi para partidos políticos. Ou seja, você vai pegar empréstimo no banco, pega lá 9 bilhões e dá para mim, candidato, 340 milhões. Alguma coisa está casada nessa operação. E tanto é que botaram na minha conta do jeitinho da JBS Friboi. No dia seguinte eu devolvi não para a JBS, para o meu partido. Foi um partido que botou na minha conta. E fiquei fora dessa, graças a Deus, dessa armação por parte aí destes, né, que tomaram o poder e o Estado para poder atingir o seu projeto absoluto de poder. Mas o senhor eleito, o dinheiro da União vai para movimentos e organizações de direitos humanos? Olha, tem direitos humanos e direitos humanos. Esse pessoal que defende bandido, não. Olha só, o caso João Hélio do Rio de Janeiro, um garoto foi arrastado, né, amarrado sem segurança, teve o carro roubado dos pais, e o moleque, depois de alguns quilômetros depois, logicamente, que morreu, né, acharam um pedaço dele pela... Lá dentro tinha um menor. Até há pouco tempo, esse menorzão estava na Suíça. Nos últimos 2 anos, consumiu 4 milhões de reais de ONG de direitos humanos. E a alegação foi a seguinte: um dos assassinos do João Hélio foi para lá porque estava correndo o risco de morrer aqui no Brasil. Para esse tipo de coisa, não vai ter dinheiro, não. Não vai ter dinheiro para ONG, para MST também não vai ter. O BNDES também dá dinheiro para MST, não vai ter. O pessoal vai ter que trabalhar. Tem que começar na escola, Oi? Bolsonaro, tem que começar na escola, Olha a escola, formando o cidadão. O que nós temos que fazer fora a escola? Parabéns aí. A escola, a gente encara o professor, a professora, o segundo pai e segunda mãe. Tirou-se a autoridade do professor em sala de aula ao longo dos últimos anos. Inventaram a aprovação automática. Tem gente que acha que o pedaço de papel na parede escrito diploma resolveu o problema dele. Não resolveu o problema dele, não. Ele vai continuar com muitos problemas, tá certo? E não é assim que é educar. O objetivo final da educação é formar na ponta da linha um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal. Que vai ser útil para si e para o seu país. Formar o cidadão. Tem que, acho que sim, voltar a ter educação moral e cívica. Quando eu falo em escolas militares, né, os colégios militares ganham concursos aí fora do Brasil. A última foi de matemática pura. Né? 4 garotos do Colégio Militar de Brasília foram aprovados em Harvard. O que acontece? Por quê? Porque tem disciplina. Nós devemos, os professores são maravilhosos no Brasil, grande parte. E nós devemos dar poderes para exercer a autoridade de sala de aula. Vai um professor tomar um telefone celular de um garoto durante a aula, vai ter problema. Isso tem que deixar de existir. Mexer no currículo escolar também. Candidato. Nós devemos, de preferência, no ensino médio, dar uma formação técnica para essa garotada. Candidato, falar de combustível rapidinho, não sei nas outras regiões, mas aqui na região de Araçatuba, o preço do etanol sempre oscilou muito, apesar da gasolina seguir estabilizada por algum tempo. O senhor pretende criar algum tipo de política que controle o preço do etanol, como existe da gasolina? Olha só, no que depender de mim, o produtor aqui de etanol vai poder vender combustível na porta da fazenda dele. Eu não falo em liberalismo? Porque é só liberar os outros no nosso lado de campo. Muitas vezes um caminhão, tanque, viaja 200 quilômetros, troca a nota e volta. Para vender aqui mesmo. Porque tem aquele monopólio que tem que passar pelas distribuidoras. Vamos desburocratizar isso aí. Para preço do combustível. Vou falar do Rio de Janeiro, que não é diferente dos demais estados. Cada litro de gasolina você paga R$ 1,60 de ICMS. O governo federal não vai ter como mexer nisso. Tem que
sabatinar os governadores, ver o que eles podem fazer. A carga tributária ultrapassou o limite da razoabilidade. Todos os limites. Até um tal de Laffer falou isso muito tempo atrás. Deputado, como desarmar o crime organizado? O desenvolvimento do Brasil, o papel da Amazônia, qual que é? Olha só, a Amazônia pode ser solução para o mundo e está sendo problemas para nós. No programa meu, da Globo News, o momento mais importante foi quando perguntei para a senhora Miriam Leitão se ela sabia do AAA. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Logicamente, depois eu escrevi sobre o assunto. Nós temos o que o mundo todo não tem mais: riquezas minerais e biodiversidade. Poucos países têm em menor quantidade que nós temos aqui. O que é o AAA? Andes, Amazônia, Atlântico, um grande corredor ecológico. A largura varia de 50 a 150 quilômetros, 136 milhões de hectares. E esses estudos que tem fora, como da França, falar sobre o clima, que aqui no Brasil todo mundo, clima, meio ambiente, né? Não, tá certo? Estamos para perder essa área porque ela será vital para a sobrevivência da humanidade. Deixaremos de ter autonomia sobre essa faixa enorme da nossa região amazônica. E aquele espaço, como fecha toda por cima da calha dos Solimões e do Amazonas, nós vamos perder pela manobra Roraima e parte da Amazônia. Vamos perder toda a Amazônia por causa desse ativismo ambiental, que o pessoal não sabe o que é e bate palmas. O mundo nenhum tem piedade de nós. Ninguém está preocupado conosco. Não existe amizade entre nações. E essas nações estão fazendo a coisa certa, nos isolando. Nós que estamos sendo fracos e antipatriotas, aceitando essas políticas que vêm de fora para dentro. Ô, candidato, uma dúvida. O senhor mencionou já que que o ensino à distância poderia ser uma possibilidade para a educação. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Você vê, tem locais distantes que uma criança tem que andar 20, 30 quilômetros, já chega cansado na sala de aula. E muitas vezes nem vai estudar. Então, ensino à distância, eu acho que seria uma boa ideia nessas regiões longínquas do Brasil. Agora, tem muito, você pode falar da escola do caso aí? A educação domiciliar, o homeschooling também é uma saída para isso. A maior demanda vem por parte que tem crianças, tem filhos especiais. A escola não tem condição de colocar 2 professores dentro de cada sala de aula. Então, por obrigação, eles têm que fazer educação domiciliar. Algo que é regularizado no mundo inteiro, mas é criminalizado no Brasil. Por vezes são processados até por abandono intelectual. O processo agora está na mão do ministro Barroso, no STF, mas a competência é do Congresso Nacional e a gente tem um projeto de lei a favor do homeschooling, que ao lado do EAD poderia sim melhorar a educação no Brasil. Mas aí, o EAD não poderia ser em centros urbanos, o EI também poderia ser aplicado em centros urbanos? Os detalhes a gente pode discutir durante a tramitação do projeto, mas de qualquer forma o EAD é a evolução da tecnologia, não tem como frear. Candidato, só para entender melhor a questão da escola militar, é uma escola em cada capital e o modelo é Polícia Militar ou Escola do Exército? Um em cada estado que eu tenho falado é modelo colégio militar. Meu sonho aqui é no Campo do Marte, em São Paulo, temos o maior colégio militar do Brasil. Nós temos atualmente 13 colégios militares. E pretendemos ter, nos primeiros 2 anos, um colégio militar em cada capital do estado que não tem. No mais, as polícias militares, em especial do Amazonas e Goiás, têm feito um bom trabalho nesse sentido. Há pouco mais de 10 anos, começaram a militarizar algumas escolas. E o resultado final é excepcional. Percentualmente, eles têm um bom número de pessoas aprovadas em vestibulares. A ideia é universalizar? Não, você não tem efetivo para isso. Ninguém quer botar olho unido em todas as escolas. Inclusive, os pais, estive em Anápolis, uma escola lá, estive em Goiânia, em outra, e estive também em Manaus. Os pais brigam para botar o filho lá. Inclusive em Manaus, na região que eu fui, era a região mais violenta da capital. E lá tem filho traficante que quer que o filho fique lá dentro, que não quer que o filho siga vivendo do pai. O pai traficante tem no máximo aí 35 anos de idade, ele está morto ou está preso. Não quer que siga a carreira dele. Deputado, eu sou repórter policial há mais de 30 anos em Araçatuba. Cada 30 ocorrências, 20 envolve droga. Olha só. Eu sou contra a legalização de qualquer tipo de droga. Isso é importante. Tá? Eu estive em Dourados há poucos meses e fui lá conversar com o pessoal da tal da DOF, do Departamento de Operação de Fronteira, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A atividade dele
né? A grosso modo, 2, 3 viaturas, sai com efetivo de 3, 4 em cada uma delas, uma região acertada na unidade ali. Ele tem 5 dias para fazer ali inopinadas, naquela faixa de fronteira seca enorme com o Paraguai. Tem tido sucesso a prestação de droga. Levei isso para alguns colegas meus, oficiais generais do Exército, né? Que poderiam fazer isso associado, né, com programas outros que nós temos, como o CISFRON, Sistema de Proteção de Fronteira. Fazer isso num carro de combate. Mas por que não? Tem que dar proteção para o cara que está lá dentro. O que eles querem? Retaguarda jurídica. Se o carro de combate entrar em contato, em confronto com traficantes, a munição vai ser pesada. Você vai catar pedaços de gente do outro lado. Não respondo por isso. É só dar isso para eles que eles cumprem a missão. Combate na fronteira a entrada de ilícitos. Agora tem que ter a retaguarda jurídica, como tem que ter o nosso policial aqui na cidade também. E o crime organizado, que é o que hoje assusta a população. Sei, vamos lá, meu assessor aqui. Meu posto de piranga aqui. A questão do narcotráfico que você colocou, como do crime organizado, como das facções, como o PCC tem um mapeamento do Ministério Público de 10 mil batizados no estado de São Paulo, 30 mil no Brasil. Nunca se fez no país o mapeamento e a persecução do dinheiro do crime. Hoje, esse século, nós vamos disputar cada criança brasileira, cada jovem com o narcotraficante. Os demais crimes, eles são para gerar recurso para o crime principal, que é o narcotráfico. Então, esse mapeamento que tem que ser feito pela polícia, pelo Ministério Público, pela Receita, pelas receitas que nunca foi feito. Já diz a Bíblia, se você não tem cabra, não dá para você vender leite. Tem um monte de gente no Brasil que vende leite e não mostra de onde vem as cabras. E lavando dinheiro do traficante, do criminoso organizado. Ou nós vamos achar que todo o dinheiro do tráfico, todo o dinheiro do crime organizado está dentro da cela do Marconi e presidente Venceslau. Não está. E é isso que o governo vai buscar, e por interesses que muita gente sabe, inclusive dentro da área política, de todos os poderes, inclusive no judiciário, não se busca nunca um mapeamento do dinheiro do criminoso. Se você não tirar o dinheiro da mão do criminoso, ele tem dinheiro para mandar matar o policial, o jornalista, aquele que está na rua, o cidadão, sequestra, mata. Então, nós temos que entrar na cadeia do dinheiro. Vamos enfrentar lá na ponta da linha. Quem está de fuzil, nós vamos estar de fuzil e muito mais. Mas se você não mapear o dinheiro do criminoso, você não vai chegar a nada. E aqui no Brasil, por isso que a segurança, nem a defesa interna não chega a nada. Presidente, sobre a Venezuela, um problema de natureza geopolítica e agora também social em Roraima. Como o governo do senhor pretende tratar e que maneira sua abordagem vai estar em linha ou não, em que medida, com o governo Trump? Obrigado. Em 2016 estive em Boa Vista, em 2017 de novo. Meu filho esteve comigo a segunda vez, ele foi inclusive até Pacaraima. Recomendei não ir. Ele foi com questão de segurança. E eu fui quase impedido, não fui. O problema social vem lá de trás, não começou agora, igual eu estou vendo aqui, que você está com pouco cabelo na cabeça, né? Você não perdeu de ontem para hoje, foi perdendo ao longo do tempo. Essa questão da Venezuela, quando o Maduro, o Chaves, partiu realmente para o regime de exceção, com o apoio do PT, a elite econômica foi para Miami. Passou algum tempo, classe média desceu para o Chile, para a Bolívia, e agora os pobres estão vindo para o Brasil. Se o Brasil fosse realmente um país democrático e tivesse isso como uma das suas âncoras, lá atrás, né, há 6, 7, 8 anos atrás, teríamos tomado posições econômicas contra a Venezuela. Teríamos chamado o embaixador para cá e teríamos pressionado a Venezuela para entrar nessa linha. Mas fez exatamente o contrário. Leia o livro do Pepe Mujica, esse vale uma matéria de uma página para você. Leio apenas 2 páginas. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, integrante do Foro de São Paulo. Páginas 198 e 199. Ele conta nessas 2 páginas como afastaram o Paraguai para que então entrasse a Venezuela do Mercosul. E ele termina que Dilma Rousseff, para esse caso, né, entre outros, sempre tomou decisões de Estado ouvindo dentro do Palácio do Planalto as inteligências cubana e venezuelana, assessorada pela ABIN. Precisa falar mais alguma coisa? É a mesma coisa que Benjamin Netanyahu, Israel, tomar decisões de Estado
ouvindo o Hamas e o Fatah. Esse é o Brasil. Pior que a corrupção é a questão ideológica em nosso Brasil. A própria senhora presidente do PT, há pouco tempo, né, reiterou o apoio ao regime de Maduro, como lá realmente a democracia estivesse funcionando. O grande ensinamento que fica disso tudo: não brinquemos com o comunismo e nos cuidemos com o Foro de São Paulo, para que nós não cheguemos à situação que chegou a nossa Venezuela. Porque para nós, para fugir, você vai fugir para onde? Vai faltar toco de bananeira para ir para os Estados Unidos. Deputado, concessões de TV e rádio são hoje uma prerrogativa do Estado brasileiro, né? O senhor concorda com essa visão de que o Estado que deve permitir uma emissora funcionar, ou o senhor acredita numa visão mais de livre mercado, em que cada um pode ter sua televisão, sua rádio, independente de uma licença do governo, como é nos Estados Unidos? Se você fica dependente do governo, você vai publicar o que eu quero. É o que acontece. Tem jornais que me atacam diuturnamente. A Aval é fantasma. Dia 10 de janeiro descobriram que a Aval é fantasma. Daí a gente vai nos anais da Câmara, boletim administrativo, ela está de férias entre 23 de janeiro e 23 de dezembro e 23 de janeiro. Não era fantasma, estava de férias, não interessa saber onde ele estava. Mas bate na questão, porque tem algum interesse. As concessões também fazem parte do interesse. Mais do que concessão, né? É a questão do aporte de recursos do orçamento contra as estatais, verba publicitária. Tem empresa aí que está ganhando muito mais do que diz, do que reza a mídia técnica. No que depender de mim, mídia técnica, de todos vocês, e não dá concessão, dá o direito para explorar. E com toda certeza, se você começa a não vender a verdade, o povo não compra mais teu jornal, não assiste mais tua televisão, ou não ouve mais teu rádio. Candidato, uma pergunta aqui. Hoje no Brasil é investido 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. E muitas vezes esse dinheiro é usado para projetos ridículos no ensino superior. Como, por exemplo, recentemente teve a oficina da Siririca e também algo ridículo como o curso de Harry Potter. Então, eles usam o nosso dinheiro para investir nessas coisas ridículas, que na minha opinião é ridículo, através do ICMS e através dos impostos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se você ler o Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, tu vai cair para trás. Eu nada contra gay, meu Deus, vai ser feliz, cara. Isso aí. Vai ser feliz. Pô, se eu for, aí ó, eu, Major, alguém contra? Vai ser feliz. Nossa, bela declaração. Agora, nesse Plano Nacional são 180 itens. Você começar a ler, tu cai para trás. Um dos objetivos: desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, eu e a Joyce tem que dizer que não é normal. Normal é eu e o Olímpio. Com verba pública. Se for entrar, por exemplo, no site Humaniza Redes, não vou falar o nome da deputada não, porque está em processão, tá certo? Você vê lá que ela relativiza, ela relativizava, enquanto secretária de Direitos Humanos, a questão da pedofilia. Um pedófilo, deixa bem claro. Segundo o site Humaniza Redes, olha só que mais bonito. Você sai daqui, enquanto um barbado introduzindo um pênis no ânus ou na vagina de um menino ou de uma menina de 3 anos de idade, você tem que levar ele para o hospital, submetê-lo ao laudo psiquiátrico. Caso ele esteja sofrendo esse transtorno, o pobrezinho tem que ser tratado. Eu topo, desde que o psiquiatra eu indicasse, o doutor Peixeira, para resolver esse assunto. Não podemos brincar com isso, meu Deus do céu. É igual a pergunta aqui, olha, teu filho está estimulando o garoto a atirar com o dedinho. Poxa, chega de formar uma geração de fracos. A bandidada crescendo aí, ninguém reage mais. Tinha uma criança fardada hoje durante a visita do senhor aqui. O senhor chegou a perguntar para ela se ela sabia atirar? Perguntei, falei, ó, quer atirar? Bota o dedinho. Falei. E falo para quase todas as crianças com o pai do meu lado. Qual o problema? E não se pode mais brincar de espada. Meu moleque, eu tinha bandido em você, tinha um revólver de alumínio, bem porreca, né? E botava uma espoleta e atirava, não pode mais. Você pode brincar de boneca. Não, brincar de boneca pode. Tocar marmanjo peladão deitado no quermesse, não pode. Tá? Imagina se você aquele marmanjo lá, arma o pau de barraca dele. Tudo legal? Tudo bem? Tudo legal? Pode? Isso pode?
Não vamos aceitar mais o politicamente correto. Não se pode fazer uma brincadeira sadia no Brasil. Vamos mudar essa... Não vamos aceitar essa cultura. A cultura do brasileiro é reagir ao que há de errado e não aceitar. Vamos mudar isso daí, pessoal. Deputado, Pessoal, tá bom, né? 40 minutos já? 45. Tá bom aí, pessoal? Obrigado.